vez, muito obrigado ao pessoal que está nos assistindo aqui, né? Pela paciência que teve conosco, né? Mas eu garanti que vai valer a pena, então, olha a sua responsabilidade, olha aí, pastor. É, rapaz, o negócio não é fácil. Tá? Bom, então vamos ao que interessa aqui, tá? Primeiro, realmente uma satisfação tê-lo conosco aqui. O senhor já conhece muito bem o Espaço Novo Tempo de Canoas, né? Onde teve grande participação para que esteja funcionando conforme está hoje. E a nossa regrinha do canal é semelhante ao que nós temos lá no Espaço Novo Tempo de Canoas. O nosso convidado vai ter que se apresentar, né? Até para sentir-se em casa também e o pessoal conhecer. Afinal, que está nos assistindo aqui, pessoas praticamente de todo o Brasil, dos mais diversas denominações, certo? Então, com quem estamos falando hoje? Muito bem, meu nome é Jefferson Machado, né? Sou pastor da Igreja Adventista. Já atuei aí em alguns distritos, como Bento Gonçalves, Canoas, e hoje estamos aí em Caxias do Sul. Hoje tá inclusive bastante frio aqui, né? Não sei se vocês têm acompanhado aí pelo notícias. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma das cidades mais geladas do nosso Rio Grande. Pois bem, dá para perceber, né? O traje do pastor Jefferson, ok? Então, estamos aí, pela graça de Deus, um pouquinho de frio, mas animados no Senhor aí para a gente bater um papo aí sobre Jesus, sobre... Isso é que é importante. Né? Bom, pastor Jefferson, pastor, podemos dizer qual a igreja aqui, né? Afinal, eu nunca fiz segredo da igreja que eu participo também, né? Ok? Pastor de qual igreja mesmo? Hoje eu estou em Caxias do Sul, Mas a igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista do sétimo dia. Beleza. Faço questão que deixe isso bem claro. E aí eu faço a seguinte pergunta. Pastor Jefferson já tem quantos anos de ministério mesmo? Estamos fechando os 10 anos agora. 10 anos de ministério. Ok. Até pelo tema ser um tema bem interessante e que tem alguma dúvida para algumas pessoas, eu gostaria que o senhor me explicasse o seguinte: o que é necessário para ser um pastor adventista hoje? Quais são os caminhos, né? Tem que passar por onde? Para ter uma ideia. Isso é para as pessoas que estão nos assistindo ter a ideia do preparo que há necessidade para ser um pastor adventista. Quais são os passos, então, pastor? A primeira questão que eu mencionaria, Paulo, é o chamado divino, né? Então, a pessoa tem Sem dúvida. vocacionada. O que quer dizer a palavra vocação? Voz que te chama para a ação. Então, você tem que sentir que Deus ele te chamou para esse ministério, né? Porque não é mais uma profissão. Com certeza. Ele tem que ver com o chamado de Deus para uma tarefa, né? Que é guiar o rebanho de Deus, que pode acontecer em diversas áreas da igreja. Você tem pastores que lidam com os jovens, pastores que se dedicam ao trabalho missionário em terras onde não existe ainda a igreja, vamos dizer assim, física, né? Você pode trabalhar, por exemplo, como pastor capelão numa escola, trabalhando com estudantes. Você pode trabalhar como pastor capelão em um hospital. Então, são diversas áreas, mas o importante, o principal que eu diria, é a pessoa ter certeza de que ela foi chamada por Deus. Ok, perfeito. Sentindo esse chamado no coração, o próximo passo é conversar com o pastor mais próximo e abrir o coração para ele, os dois orar juntos, aí ele vai orientar. Feito isto, né, a pessoa precisa fazer um vestibular para que ele possa entrar no seminário de teologia, para que ele possa estudar teologia, para que ele se aprofunde nos estudos da palavra de Deus. Uhum. E Qualquer seminário? no caso do Adventista, né, nós temos os seminários Isso. adventistas espalhados aí pelo mundo. Aqui no Brasil, eu me recordo aí do NASP Engenheiro Coelho, tem o IAP no Paraná, você tem também o IAN na Bahia, depois há uma outra universidade adventista também no Pará. Então, só aí nós temos pelo menos algumas alternativas. Aí a pessoa presta o vestibular, normalmente aí você tem entre
60 a 80 vagas por ano em cada uma dessas universidades. Bem limitado, então. A pessoa, além de ter que passar no vestibular, ela precisa também fazer uma entrevista lá com o pessoal da universidade, até para eles poderem orientar bem, para ver se é isso mesmo que a pessoa quer, né? É quase que um teste assim vocacional, bem aquilo que eu falei no início. Ok, perfeito, perfeito. Feito isso, passando no vestibular, você tem 4 anos de estudo teológico, e em cumprindo essa etapa de 4 anos de estudo teológico, o estudante ele tem agora que cumprir também 4 anos de estudos práticos, onde ele vai para uma igreja, ou para uma escola, ou para um hospital, ele vai lá pastorear, e aí ele vai ter agora uma prova que deve ser exercida de maneira prática, de mais 4 anos. Em ele passando nesta prova de 4 anos, ou seja, cumprindo aí um período de mais ou menos 8 anos, pode durar um pouquinho mais, a depender do desenvolvimento da pessoa. Então, ele é ordenado ao ministério. Então, há uma cerimônia especial, onde essa pessoa recebe por imposição de mãos a unção do Espírito Santo ali, uma dedicação feita por ministros mais experientes, né? Todos esses que já passaram por essas provas todas do ministério, e aí ele é ordenado. Algum probleminha? Trancou? Pastor, então eu estava dizendo que em outras... Trancou isso. Ok. Então eu estava dizendo que em outras nações eu não sei bem como funciona. Na Adventista o processo é esse. São 4 anos teóricos, mais 4 anos práticos. Em passando nessas 2 etapas, se for aprovado, então ele vai ser recebido com imposição de mãos, ele é ungido pelo Espírito Santo, e aí então está apto para desenvolver o ministério pastoral. Okay. Então o caminho é longo, né? E realmente, olha, o início que o senhor colocou ali tem que ser vocação, né? Então, se eu quero ter um bom salário, eu não vou ser um pastor adventista, tá certo? Né? Eu quero ficar rico, não seria ser um pastor adventista. Mas se eu estiver interessado na salvação de pessoas, opa, aí esse é o caminho, né? Exatamente, né? O que me levou muito bom. Exatamente a oportunidade de poder fazer 24 horas aquilo que eu mais gosto, que é pregar o evangelho, ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Cristo, conhecerem a salvação e essas coisas todas. Excelente, excelente. Bom, e disso a gente tem provas aí que tivemos a oportunidade de trabalhar um bom tempo juntos, né, que foi uma satisfação, né? Mas, pastor, possivelmente nós temos algumas participações, aliás, como já estamos tendo, né, ao vivo aqui, né, na medida do possível, se já quiser responder na hora, fique à vontade, ou se quiser, quem sabe, responder ao final, tranquilo. Por exemplo, nós temos aqui o dos irmão Luiz Jean, que é lá de Cedro, no Ceará, viu que a gente está indo longe, tá? Que a gente manda aqui um abraço para ele, a sua família, né? Assim como tem tantos outros aí participando conosco, ok? Então fique à vontade também para fazer esse comentário, a participação, interagir com os nossos assistentes aí, ok? Bom, pode falar. Não, só estou confirmando. Se precisar, estamos às ordens aqui. Perfeito, perfeito. Bom, o tema que eu lhe convidei para falarmos é um tema muito interessante. Falar sobre Jesus. Todo mundo fala sobre Jesus, né? No entanto, eu recebi alguns questionamentos aqui, por exemplo, quanto à divindade de Jesus. Se Jesus é Deus ou não, ok? Então, eu gostaria que o senhor colocasse para nós aqui algumas questões, tá? Pode ser na ordem, o senhor pode colocar, eu vou colocar tudo numa sequência sem problema nenhum. Mas primeiro é o seguinte, o que levaria... Nós temos muitos irmãos, podemos dizer, quem sabe até sinceros, mas aprenderam dessa forma, quem sabe, né, mas o que levaria uma pessoa que estuda a Bíblia, né, a acreditar que Jesus não é Deus? Tá? Esse é um ponto. Tá? E depois também o seguinte, ele é chamado de filho, então o porquê e o significado de ser chamado de filho. Vamos começar por aqui, então. Muito bem.
Então, respondendo à primeira pergunta, por que alguém não acreditaria que Jesus é Deus, né? Estudando a Bíblia. Vamos levar em consideração o pressuposto de que essa pessoa estuda a palavra de Deus. Certo. Então eu diria o seguinte, sem citar nome de nenhuma religião, mas já fazendo aqui uma alusão que há uma grande denominação no mundo e que ensina que Jesus é Deus, mas um Deus menor, alguma coisa assim mais criado. O objetivo pelo qual se crê assim, o que está por detrás é o medo de cair no pecado do politeísmo, ou seja, de acreditar em mais de um Deus. E a própria Bíblia Sagrada diz que nós devemos adorar apenas a um Deus, né? Então, não querendo ser confundido com outras religiões politeístas que acreditam em vários deuses, como, por exemplo, aí a mitologia grega, um deus para cada coisa, um deus do ar, um deus do trovão. Certo. Então, não querendo ser confundido com isso, prefere fazer um malabarismo bíblico para não aceitar de que Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus em sua essência. Então, o que está por detrás das religiões ou das crenças que dizem que Jesus não é Deus, ou que seria um deusinho pequeno, ou um Deus inferior, ou um Deus criado pelo Deus maior, no caso, Deus o Pai, né? Então está justamente esse medo de ser confundido com religiões ou crenças politeístas. No entanto, a Bíblia é muito clara, né? Por exemplo, quando você tem lá Jesus no finalzinho do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 17 até o verso 20, ele menciona que nós deveríamos batizar os novos conversos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, veja, o malabarismo então seria o seguinte: Jesus não é Deus, né? O Espírito Santo é apenas uma força. Se Jesus não é Deus, por que batizar em nome de Jesus? Se o Espírito Santo não é Deus, por que batizar em nome de uma força? Então não faz sentido, até porque o texto bíblico menciona, dizendo assim, batizando-os em nome do Pai. Aí coloca em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e coloca os três num pé de igualdade. Certo. Então, a grande questão que eu diria também assim, e tentando entender como que os irmãos pensam e imaginam, é aquela questão do mistério da Santíssima Trindade. Qual é o mistério da Santíssima Trindade? O mistério é que nós não compreendemos a Santíssima Trindade. Então, como que pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Entendeu? Então, assim, não faz sentido na nossa cabeça mortal um Deus em três pessoas coeternas, que tem o mesmo poder, que tem a mesma vontade, que tem o mesmo amor, que pensam na mesma linha, que estão completamente alinhados na forma de pensar, que agem juntos. Por exemplo, quando você vai em Gênesis capítulo 1, você vê lá a palavra de Deus dizendo assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você percebe ali que Deus, ele está acompanhado. Então quem seriam essas pessoas? Então eu gostaria de dividir o texto aqui com vocês, não sei se eu posso ler um texto bíblico aí. Mas com certeza. Mas eu gostaria também que o senhor trabalhasse o seguinte, ó, o fato dele ser chamado de filho, que muitas vezes a filho é menor, enfim, né? Também esse ponto, certo? Mas fique à vontade para colocar da melhor maneira que o senhor achar necessário. Não, tranquilo, eu já aproveito para explicar também essa questão de filho. O filho, na verdade, na Bíblia, ele tem que ver no sentido de Jesus, não no sentido de que o pai gerou o filho lá no céu e por isso ele é o filho eterno. Jesus é o filho do pai no sentido da encarnação.
Porque antes da encarnação, a Bíblia é categórica ao dizer que Jesus já existia. Então, Ok. se Jesus foi feito filho no céu, a pergunta é: quem é a mãe? Nós teremos um problema maior ainda para responder. Com certeza. Então, assim, eu, como eu disse para você, eu não vou citar nome de qual denominação, cria assim ou assado. Eu só quero trabalhar as ideias aqui, trabalhar no campo das ideias. Então, veja, a melhor maneira de você trabalhar o texto bíblico da filiação é justamente no momento da encarnação. Então, você tem ali, Maria era virgem, José não havia tocado nela ainda, e o anjo aparece para Maria e diz que aquele ente seria filho do Espírito Santo. Certo. Então, Jesus se torna o filho quando ele encarna, quando ele a melhor expressão seria se tornou carne, e não encarnou no sentido de encarnação, no sentido que já havia uma carne e ele veio tomar posse dessa carne, não, mas que ele se tornou carne. Mas Ok. se tornou carne foi uma obra do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus o Pai. Então você tinha lá o Filho, você tinha o Pai e você tinha o Espírito Santo, que é quem fez a obra. Por quê? Porque os três gostam de trabalhar juntos. Eles estiveram juntos na criação, eles estiveram juntos no nascimento de Jesus, eles estiveram juntos no batismo de Jesus, porque a voz do Pai foi ouvida, Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, a voz do Pai é ouvida, o Espírito desce sobre Jesus e Jesus é ungido ali. Então você tem a ideia de seguinte: quando Jesus nasce de Maria, ele se torna, num contexto de filiação, o Filho de Deus, porque ele se fez Filho de Deus. Mas ele não era Filho de Deus no céu. Ele era coeterno com Deus no céu. Mas ele se torna filho quando? Quando ele decidiu vir a esse mundo e nascer neste mundo como uma criança. Se fazer carne e obra do Espírito Santo. Então ele é filho de Deus. Agora, a expressão também filho de Deus, ela remete a um outro ponto importante também na Bíblia Sagrada. Tem que ver com a unção de Jesus Cristo no batismo. Então, por exemplo, você percebe que Davi foi ungido. E no momento em que Davi foi ungido com óleo para ser o rei, ele se torna o Filho de Deus. Antes de ser ungido com o Espírito Santo, ele apenas era filho do homem, que é uma mesma expressão que é muito usada assim no contexto hebraico para todo ser humano. A palavra filho do homem, se não me falha a memória, deixa eu até ver se eu tenho anotado aqui para trazer para vocês algo assim um pouquinho mais assertivo. Ok. Então, filho do homem vem de uma palavra hebraica chamada Ben Adam, que nada mais é do que Ben quer dizer filho e Adam quer dizer Adão. Então, filho do homem é uma expressão bíblica, hebraica, para dizer que nós somos filhos de Adão. Então, Ok. é filho de Adão em que sentido? No sentido da encarnação. Uhum. Então, ele é filho de Adão porque se tornou carne, e ele é filho de Deus porque ele é obra do Espírito Santo e foi ungido por Deus. Então, Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Quais são elas? A natureza divina, porque ele é filho de Deus, e ele tem também a natureza humana, porque ele é filho de Maria também. Ele se tornou filho de Maria. Ele aceitou ser filho de Maria. Ele tinha uma natureza divina, e agora, na reencarnação, ele recebe também a natureza humana. E o interessante é que, no caso da natureza humana, ele nunca mais deixará de tê-la. Em Atos capítulo 1, quando Jesus está para se despedir dos discípulos, ali na ocasião da ascensão de Jesus, os anjos, enquanto Jesus está sendo elevado às alturas, os discípulos tristes vendo Jesus ser elevado, os anjos perguntam para os discípulos em Atos 1 e perguntam assim: por que vocês estão tristes? Porque este mesmo Jesus que subiu virá da mesma maneira que subiu. Ok. Como é que ele subiu? Ele subiu em forma
humana. Lembra que mesmo depois de ressuscitado, ele olha para Tomé, Tomé ainda com dúvidas, e ele diz assim: ô Tomé, você está com dúvida? Toca aqui nas minhas mãos, toca aqui Troca aqui. do lado. E se você tem mais dúvida ainda, me dá alguma coisa para comer aí. Porque espírito não come. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então, Jesus subiu em carne e osso, Jesus irá voltar em carne e osso. O Então, fato, pastor, desculpe, o fato dele agora ter também essa natureza humana, isso não o torna menor do que era antes, não torna menor a sua importância, o seu poder, né? No fato, quem sabe, dele ser considerado um Deus menor por algumas pessoas? não, porque qual é o problema dele se tornar humano? Algumas pessoas, inclusive, eu vou mais além que você, Paulo, algumas pessoas dizem que ele se limitou, né? Que ele ficou limitado e por isso, né, seus poderes ficaram limitados. Jesus nunca teve poder limitado. Jesus sempre teve todos os poderes limitados. Ele, único e exclusivamente, Paulo, ele não usou seus poderes divinos em benefício próprio. Ok. Entende? Mas, por exemplo, quando ele fazia suas curas, muitas das curas, talvez a maioria delas, ele usou pelo poder dele mesmo. Quando, por exemplo, ele ressuscitou Lázaro, ele não disse: pai, ressuscita o Lázaro para mim, por favor. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele ordenou, exatamente. Ele deu a ordem para o Lázaro. Ele disse para o cego: volte a ver. Foi ele que disse: toma o teu leito e anda. Então, Perfeito. a palavra dele, Jesus, que ele fez os milagres. Agora, ele não utilizou o seu poder divino para benefício próprio, porque daí ele não teria passado no teste, porque havia um contexto ali que Satanás disse que era impossível você viver como ser humano e não pecar. E Jesus veio como ser humano e não pecou. Então, por isso ele é chamado filho do homem, Ben Adam, filho de Adão. Ele veio ao mundo como um Ben Adam para mostrar que o Adão, aquele Adão lá, antes do pecado, era possível sim ele não ter pecado. Era possível ele ter resistido à tentação que Satanás colocou naquela árvore. Então, nós temos que entender que ele veio com a natureza de Adão antes do pecado, não com a natureza de Adão depois do pecado. Porque se ele viesse com a natureza de Adão depois do pecado, ou seja, com exatamente a mesma natureza que eu tenho e que você tem, ele não poderia ser o nosso Salvador, porque se ele viesse com a natureza de Adão pós-pecado, ele seria parte do problema e não solução do problema. Então, a natureza humana que Jesus Cristo encarnou foi a natureza de Adão antes do pecado. Para mostrar muito bom. que Adão antes do pecado podia sim depender de Deus e ser fiel a Deus em todos os momentos e circunstâncias. Perfeito. Bom, eu vou lhe pedir depois ali, então, para colocar todos os argumentos bíblicos ali, usando a sua Bíblia aí, justamente de nós termos a segurança de crer que realmente Jesus é Deus. Mas, um último ponto aqui, quais seriam as implicações, né, ou quais são as implicações de afirmarmos que ele não é Deus? Porque ele veio, se fez carne para cumprir uma missão e foi essencial para a nossa salvação. Se ele não fizesse isso, nós não seríamos salvos, né? E quais seriam, então, as implicações do fato de afirmar ele não ser Deus? E depois, então, vai poder colocar aí, realmente, vamos dizer, as suas credenciais que realmente ele é Deus. Não, em primeiro lugar, eu diria o seguinte: se ele não fosse Deus, ele não poderia mostrar o amor de Deus. Então, quem vê a mim, vê ao Pai. Exatamente. Então, ele veio para mostrar o amor de Deus e não o amor de um ser criado. E mesmo que fosse um presente de Deus para nós, então seria um presente menor de Deus. Entende? Então, não foi um presente qualquer que Deus o Pai deu. Ele deu um como ele, ou seja, o seu filho, vamos dizer assim, eterno. Eterno, já existia antes. Então, quem morre na cruz do Calvário por cada um de nós é nada mais, nada menos do que o Deus eterno.
Por isso que a salvação ela é tão abrangente. Porque senão, sabe, é claro que aqui nós estamos discutindo uma ideia, uma hipótese, né? Se ele não Sim, for Deus, então é muito difícil a gente navegar por um caminho que a gente não tem. Por que eu coloco isso, pastor? Tá? Porque justamente as pessoas que creem nisso, para quem sabe, ter a oportunidade de acordar para a gravidade da situação. Sim, para mim a maior gravidade da situação é você diminuir a pessoa de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ele era Deus. Quando, por exemplo, eu vou dar aqui um texto bíblico para vocês, em João capítulo 8, de 56 a 59, Jesus teve uma séria discussão com os fariseus, porque os fariseus ali, eles não aceitavam a divindade de Cristo. Certo. E por muitas vezes Jesus se revelava como Deus para eles. Por exemplo, Jesus disse, numa das curas que ele fez, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a este homem paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Filho, estão perdoados os teus pecados. Então, para que eles acreditassem que Jesus era Deus e por isso tinha poder para perdoar pecados, é que ele fez muitos dos milagres. Não sei se ficou claro isso. Então, o milagre não era um milagre para ser demonstrado em si, mas para mostrar que ele tinha poder de perdoar pecados. Então, o Deus que morre na cruz do Calvário é Jesus, porque ele, Jesus, nos perdoa dos pecados. E o único que tem poder para perdoar é Deus. Exatamente. Então, por exemplo, eu quero ler esse texto, porque nesse texto Jesus se revela como Deus. Okay. 8, 56 e 59 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Então aqui, se nós olharmos bem, você percebe claramente, pelo contexto, que os judeus entenderam que Jesus estava falando que ele era como Deus. Por isso eles pegaram em pedras, porque achavam que Jesus estava falando uma blasfêmia, por se identificar como Deus. E aqui ele se identifica como Deus, primeiro, olha só, como Deus que aparece para Abraão e faz as promessas. Olha o que ele diz assim: okay. E o meu dia se alegrou. Segundo ponto, ele diz assim, ó, antes que Abraão fosse, eu sou. E aqui a palavra técnica eu sou é a palavra aqui no grego, né? Porque aqui nós estamos no Evangelho de João, é a palavra ego eimi, eu sou, que é exatamente a mesma palavra Jeová, que é identificada quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus. Lembra lá na história da sarça, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta assim, mas Senhor, quando me perguntarem qual é o teu nome, o que eu digo para o povo? Diga ao povo que eu sou. Eu sou. Eu sou. Em outras palavras, o Deus que aparece para Abraão, o Deus que aparece para Moisés, é o Deus eu sou, é Jesus Cristo. É ele que é o primeiro e o último. Você tem no livro do Apocalipse, se eu não me engano, eu não me lembro agora aqui o verso, mas posso depois passar para vocês. É Apocalipse 1, 17 e 18. Ele diz assim, ó, não temas, eu sou o primeiro, olha só, de novo a expressão, eu sou, a palavra ego eimi. Eu sou Deus, eu sou Jeová. E aí ele diz assim, o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele é o primeiro e o último, ou seja, antes dele não tem ninguém. Aí você diz assim, tá, okay. Mas Espírito Santo, os três estão juntos na eternidade. E os únicos que são eternos de maneira completa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da divindade. Ok, bom, e aqui inclusive o seguinte, o pessoal está parabenizando aqui pela sua explanação, tá, pastor? Então o pessoal está gostando, certo?
Então, sem problemas. Então, pode continuar aí apresentando justamente as credenciais aí para que tenhamos essa plena certeza que esse eu sou, né? Que Jesus realmente é Deus, que realmente podemos ter a certeza que o sacrifício que ele fez na cruz foi válido, né? Foi um Deus que pagou esse preço, né? E que a nossa esperança tem base, sem dúvida nenhuma. Verdade. Eu gostaria, Paulo, se você me permite, ler pelo menos mais uns 3 ou 4 versos bíblicos, O tempo é seu. porque você sabe que no contexto nossa, assim, protestantes, adventistas, sétimo dia, a gente crê que nossas ideias elas têm que estar embasadas pela palavra, né? Com certeza. Então, por exemplo, quando Jesus foi profetizado que ele viria pela primeira vez, você tem, por exemplo, um texto muito bonito, que está em Isaías capítulo 9, verso 6. E eu vou ler aqui, mas se os nossos amigos quiserem ler em casa ou depois pesquisarem aí na Bíblia, eu leio assim, Isaías 9, 6. Porque um menino nos deu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uau! Paulo, por favor, estava profetizado que aquele menino que nasceria é nada mais, nada menos do que o Pai da Eternidade. O menino que nasce é o Pai da Eternidade. E diz mais, Deus forte. Não um Deus fraco, um Deus pequeno, não Deus menor. Não. Com certeza. Ele é um menino, sim, que foi dado como menino. Mas ele é o Deus forte, o conselheiro, Pai da eternidade, maravilhoso, príncipe da paz. Não poderia ter melhor descrição. Tanto é verdade que o nome Jesus, né, na verdade, o nome assim que o anjo pediu para também ser colocado em Jesus é Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Opa. Outro texto que eu gostaria também de mencionar, que para mim, assim, esse texto, assim, ele é espetacular. É Colossenses 2:9. Vamos ver a maneira com que o apóstolo Paulo, o maior de todos os teólogos na Bíblia, não houve Colossenses capítulo 2, verso 9, ok. Esse aí, Colossenses 2:9. Porquanto nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não é uma parte, não é 10%, não é um pouquinho. Não. Porque nele, em Jesus, toda a plenitude. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, veja, algumas pessoas dizem que pelo fato dele ter encarnado, se tornado um homem, uma pessoa física, ele perdeu atributos da divindade. Mas a Bíblia é categórica de dizer que corporalmente ali estava e está para todo sempre, toda, não é 90%, não é 90%, é toda a plenitude da divindade de Deus. E isso é maravilhoso. Não nos deixando dúvida. Com certeza. Isso é maravilhoso. Existem outros textos também, eu gostaria de ler aqui. Tem muitos. Fique à vontade. Eu sei que o pessoal tem que dormir, tem que descansar, né? Mas olha, o pessoal tá gostando muito da explanação aí, pastor. Mas eu vou Fique dar à vontade. Também, que é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha que texto maravilhoso falando a respeito da divindade de Jesus Cristo. Miqueias 5:2, portanto, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti nascerá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não dá para deixar dúvidas. Não tem como deixar dúvidas. Quer dizer, Jesus Cristo, a origem dele é eterna. A origem dele é eterna. Agora, Jesus Cristo, além de ser eterno, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, olha o que ele também é. Ele é nada mais, nada menos
do que o Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Jesus Cristo, ele é também o Criador do homem. Foi Jesus quem exatamente fez o boneco chamado Adão, pegou a costela de Adão, transforma em uma mulher. Foi o próprio Jesus que sopra da sua boca o fôlego de vida, certo? E ali houve, no momento em que Jesus sopra, há também a participação especial do Espírito Santo. Mas, por exemplo, olha só esse texto, que lindo esse texto aqui. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. E eu vou comparar ele com Gênesis 1, de 1 a 3. Olha que coisa linda isso aqui, meus queridos. Então, em primeiro lugar, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, por intermédio de Jesus. E sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Agora, olha só, quando você vai para Gênesis 1, de 1 a 3, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Portanto, há uma conexão que nós chamamos de intertextualidade entre Gênesis 1, de 1 a 3 e João 1, de 1 a 3. Então, veja, quem era o Deus que estava no princípio? Diz lá, era o Verbo. E quem é o Verbo? João diz, ele se fez carne e habitou entre nós. João 14. Nada do que foi feito se fez sem ele. E há um outro texto também na Bíblia muito bonito que diz que tudo foi feito por ele e para ele. E somos feituras dele. Ou seja, nós seres humanos fomos criados por Jesus e para Jesus. Por isso que ele, Jesus, veio morrer na cruz do Calvário. Ele não poderia mandar outra pessoa. Somente ele poderia vir e morrer por cada um de nós. É maravilhoso. Com certeza. Jesus, portanto, é eterno. Jesus é Deus forte, conselheiro. Ele é Pai da eternidade. Eu lembro aqui de citar também, por exemplo, João 11, onde ele menciona que ele mesmo é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele não morre, vive eternamente. Mesmo que morra, ou seja, esta morte natural, se crê em Jesus, vai ressuscitar. Vai viver, vai ter a eternidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17, menciona claramente que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, e ele vai voltar, diz a Bíblia que ressoada a voz do arcanjo, arque quer dizer principal, anjo quer dizer mensageiro. Jesus é o principal dos mensageiros, ele é o princípio, ele é o primeiro. Então, quando for ouvida a voz de Jesus, os mortos ressuscitarão. Tamanho é o poder de Jesus que ele tem em sua palavra. Somente Deus poderia fazer isso, com certeza. É isso aí. Então, meu amigo Paulo, eu diria o seguinte, não há motivos para nós não acreditarmos, em primeiro lugar, na divindade de Jesus. Não há motivos. Porque ele mesmo, Jesus Cristo, ele se identifica como sendo um igual ao Pai. Tanto que em João capítulo 14, ele diz assim, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê também o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Somos um. Não há diferença entre ele e o Pai. Ele poderia dizer, olha, o Pai é maior do que eu, mas seria um... Se em algum momento ele disse isso, foi por uma questão de humildade, porque ele se fez servo, ele mesmo disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. Então nós temos que entender que Jesus, enquanto no seu ministério terrestre, esses 3 anos e meio, ele assume a forma de servo. Agora, eu vou até pegar na minha Bíblia aqui, para ser bem fiel ao texto bíblico, se os nossos queridos amigos quiserem acompanhar aí também,
Mas aqui em Mateus capítulo 28 há uma declaração de Jesus que para mim ela é bombástica. Ela é espetacular, né? Porque muitas vezes a visão que nós temos de Jesus é do carpinteiro de Nazaré, e ele foi carpinteiro em Nazaré com muito orgulho, no sentido de humildade, no sentido de ser um servo, né? No sentido de que não há nenhum demérito de ser um carpinteiro, de ser um homem trabalhador. Mas olha só o que ele diz depois de ressuscitado. Olha só, Mateus 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Jesus está hoje conosco. E hoje ele está conosco não no poder de um carpinteiro. Como eu falei, não há... com toda a autoridade. Mas diz assim, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Vou repetir, toda a autoridade. Não existe nenhuma autoridade que ele não tenha, porque ele tem toda a autoridade. Onde? No céu e também na terra. Em outras palavras, no universo inteiro não existe ninguém que tenha mais autoridade do que Jesus. Porque ele mesmo, Jesus, disse: eu tenho toda a autoridade. Muito bom. Eu acho que o tema ficou bem claro aqui, né? Acho que não deixa dúvidas. E o mais importante, né? Baseado justamente na palavra de Deus, né? Já que não podemos fugir do que a Bíblia nos diz. Ok? Bom, aqui nos nossos canais, sempre que nós colocamos, seja qual for o assunto, eu sempre procuro colocar o seguinte: de nós não termos preconceitos quanto à igreja, certo? Porque se é adventista, se é isso, se é aquilo, enfim, nos despirmos de qualquer preconceito quanto à igreja, certo? E levar as pessoas a pensar pela sua cabeça, porque infelizmente, pastor, hoje a gente vê muitas pessoas pensando pela cabeça dos outros. Muitas vezes, sendo na questão religião, muitas vezes pensando pelo seu líder religioso e esquecendo o que realmente a Bíblia nos fala, o que realmente a Bíblia nos diz. Tá? Então nós temos que pensar pela nossa cabeça, até porque a responsabilidade de salvação é individual. A salvação minha, a responsabilidade é minha. O pastor Jefferson é do pastor Jefferson. Do Roger, que está aqui do nosso lado, é do Roger. Né? Das escolhas que ele fizer, enfim. Certo? Então, diante de todo esse tema, diante desse assunto, diante dessa clareza que a Bíblia nos coloca, que conselho o pastor Jefferson, tá, que eu fiz questão de colocar no início, o preparo que tem, né, para dominar a palavra de Deus, o pastor Jefferson, que é um pastor que se preparou para isso, o seu trabalho é em função da salvação das pessoas. Que conselho o pastor Jefferson daria para aquelas pessoas que aprenderam que Jesus não é Deus ou é um Deus menor? Eu reconheço, Paulo, que não é fácil você estudar a Bíblia. Não é fácil para um leitor simples ler a Bíblia. Por quê? Porque ele não vai ter acesso muito fácil, por exemplo, às línguas originais. E aí, nesse contexto, você precisa entender que a Bíblia não foi escrita originalmente em português. Com certeza. O processo como eu vou dizer assim, o processo de transmissão da Bíblia para que ela chegasse até nós. Eu gostaria aqui, para poder ajudar os nossos amigos, de esclarecer alguns pontos. Por exemplo, entendendo que a Bíblia não foi escrita originalmente em português, nem em inglês, nem em espanhol, por exemplo, eu preciso, então, recorrer aos textos originais. Eu preciso, ao momento em que eu tenho os textos originais na minha mão, eu preciso ter agora uma maneira de fazer com que eu compreenda esses textos originais. E, de fato, isso não é fácil.
Mas assim, para aumentar um pouquinho do conhecimento dos nossos amigos e valorizando quem está com a gente aí, ou quem vai assistir depois do vídeo, Ok. os grandes problemas que nós temos hoje em relação a entender de que Jesus é um Deus menor, de que Jesus ele foi gerado por Deus, ou seja, que ele teve um princípio em algum momento da história, né? Então, primeiro você tem que entender o seguinte: qual é o texto bíblico mais conhecido a respeito do amor de Deus? João 3,16. E o que que diz lá em João 3,16? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, complete aí, Paulo, Unigênito, para unigênito. que todo aquele que nele crê não pereça, mas Mas tenha a vida eterna. o texto está muito correto, só tem um problema nele, a palavra unigênito. A palavra Ok. unigênito, ela não é uma palavra portuguesa, inglesa, espanhola. A palavra unigênito, ela vem do latim, só que tem um problema. A Bíblia não foi escrita em latim. Esse texto, inclusive, de João 3,16, foi escrito em grego. Só que depois, quando a Bíblia passa pelo processo de transmissão, os estudiosos da Bíblia, ao transmitirem o texto grego para o texto para latim, eles não traduziram a palavra unigênito, eles deixaram a palavra unigênito, deixaram ali unigênito. Uhum. E a palavra unigênito, quando você pega ela do latim para o português, qual é a definição que nós temos? O único gerado. Então você entende que Jesus foi gerado. Ou seja, houve um tempo em que Jesus não existia e que ele foi gerado. Por isso, eu não vou dizer o nome da denominação por respeito, mas há muitas pessoas que acreditam que Jesus é um Deus menor porque o Pai o gerou do nada. Ou seja, Jesus não existia, o Pai já existia e Jesus passou a existir então depois, né? Só que a palavra ali original não é unigênito. Então a tradução não é gerado. E Então qual seria essa palavra? a palavra original ali é monogenes. Monogenes, que quer dizer mono, único, genes, gênero ou espécie. Então, a palavra monogenes, a melhor tradução para o português seria o único do gênero. Então, a tradução seria assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único do gênero, ou seja, do seu mesmo gênero. O seu Filho que é igual a si. O seu Filho que é eterno como ele é eterno. O seu Filho que é Deus como ele é Deus. Você entendeu? Então, Muda completamente a visão, né? porque olha só, unigênito, que é a palavra latina que consta aqui nas nossas Bíblias, quer dizer o único gerado. Mas a Bíblia não está falando de gerado, a Bíblia está falando de gênero. A Bíblia está dizendo o seguinte: como Jesus, só existe um. Só tem um no universo inteiro que tem duas naturezas. Quais são elas? Divina, que é a que ele já tinha, e que agora tem também a humana. Adão não era divino humano. Eu não sou divino humano. O apóstolo Paulo não era divino humano. O Pai também não é divino humano. O Pai é só divino. O Espírito Santo é só divino. Agora, Jesus é o único no universo que tem as duas naturezas, divina e E humana. humana. Por isso ele é Ok. não unigênito, mas monogenes, o único desta espécie tão rara. Jesus é raro. Ele é humano, nós podemos contar com o auxílio dele em saber que ele sabe o que é ser humano, porque ele foi ser humano. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele ficou triste, a Bíblia diz que ele teve sede, a Bíblia diz que ele ficou ansioso por quando chegou próximo da morte, a ponto de pedir ao Pai: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Em outras palavras, Pai, eu estou com medo, não quero morrer. Por que ele fala assim? Né? Porque ele tinha o lado humano.
Assim como nós não queremos morrer, Jesus também não queria morrer. Morreu por amor, mas não queria morrer. Então, Jesus era o único desta espécie tão rara. E não unigênito, único gerado. Não, esquece unigênito. Unigênito não existe. Unigênito é invenção humana. Você tem que lembrar desta palavra. É importantíssimo. E você pode pesquisar nos originais. Você tem hoje aí vários aplicativos bíblicos aí, onde você tem lá as línguas originais, você pesquisa a Bíblia e tal, você vai ver, a palavra original é monogenes. Monogenes. E por interpretar o texto de maneira errada, equivocada, é que você tem hoje milhares, infelizmente, de pessoas acreditando que Jesus é um Deus menor, é um Deus pequeno e essas coisas todas. E isso não é verdade. Um outro texto também que nós precisamos entender é que a Bíblia menciona que Jesus, ele é o primogênito da criação de Deus. Aí você tem um problema. Por quê? Porque a concepção que nós temos de primogenitura é o primeiro gerado. Primeiro. Só que nós temos que entender o seguinte, a Bíblia também, meu amigo, menciona categoricamente que Davi era o primogênito de Jessé. Aí eu pergunto, Davi era o primeiro filho? Não. Não. Inclusive era o último. Mas ele era o primeiro, por quê? Porque ele tinha a primazia. Ungido, terceiro lugar, rei de Israel. Qual dos outros filhos de Jessé tinha tudo isso? Nenhum deles. Por isso, a palavra primogênito quer dizer nada mais, nada menos do que aquele que tem a primazia, o principal. O principal. O principal. Okay. Nem sempre a palavra primogênito quer dizer o primeiro filho, mas às vezes quer dizer também o principal. E Jesus é o primogênito, ele é o principal. De todos os seres humanos, ele é o principal. É interessante, por exemplo, quando você analisa essa ideia na Bíblia, você vê lá o cego de Jericó gritando para Jesus, e o que ele diz para Jesus? Jesus o que de Davi? Filho de Davi. Ele era filho de Davi? Certamente que não. Nem de longe. Quantas gerações longe ele está de Davi? Mas ele era filho no sentido de título, no sentido de que assim como Davi foi ungido por Deus para ser um libertador de Israel, para ser alguém que comandaria Israel, que reinaria sobre Israel, Jesus também veio para dar sequência. Na verdade, Jesus veio para cumprir a promessa que ele mesmo, Jesus, tinha feito para Davi, dizendo que o cetro de Davi não se afastaria da casa de Israel. Que o trono de Davi seria o reino eterno. Por isso, o trono de Cristo no céu, ele também é conhecido como o trono de Davi. Porque Jesus é o rei davídico, o nosso Salvador, o ungido, o Messias, aquele que foi ungido por Deus para ser o nosso libertador. E eu dou glória a Deus porque Jesus é o nosso rei. Amém. Muito bom. Então, temos que ir para a Bíblia e compreender todas essas questões aí do que realmente ela quer nos dizer, né? Chegarmos a uma conclusão perfeita. Gostaria aqui de daqui um pouco também. Puxa vida, não quero sugerir muitos livros, porque também eu sei que as pessoas têm aí suas vidas para tocar e tal, mas eu queria sugerir um livro chamado Nisto Cremos. Você entra no site cpb.com.br, digita lá Nisto Cremos e pesquisa por esse livro, ele é muito interessante. Ali você tem as 28 crenças fundamentais que nós, como adventistas, temos, e todas elas, Paulo, embasadas na Bíblia, com os textos bíblicos. E há ali, se não me falha a memória, na 4ª sessão, onde fala sobre Jesus, sobre Deus o Filho. A primeira sessão vai falar sobre a Bíblia, a segunda sessão vai falar sobre Deus, depois sobre Deus o Pai, e depois sobre Deus o Filho, que é a 4ª sessão. E ali nesta 4ª sessão fala sobre Jesus como humano
e fala Jesus também como divino, aí traz todos os textos bíblicos, a explicação. É um estudo assim bem legal e eu tenho certeza que vai ajudar muito aí os nossos amigos na compreensão das Sagradas Escrituras. Digo mais uma vez, não é um livro da Igreja Adventista, sabe, um livro interpretativo. Não, não, é um estudo bíblico. São textos bíblicos colocados numa sequência, né, exata ali, de maneira lógica, de maneira estruturada, para que a pessoa possa entender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Olha aí, pastor, o pessoal aí, ó, você pode ver na tela aí, né? O pessoal sentindo saudade dos seus cultos aqui em Canoas, viu? Oh, Tá. agora está fazendo, agora em julho, agosto, está fazendo exatamente 2 anos que eu já não estou mais ali em Canoas, né? E a ideia era poder ter voltado, tinha muita coisa para fazer em Canoas, batismos, apresentação de bebê, mas aí veio a pandemia, né? E aí acabou dificultando tudo aí pra gente. Mas vamos orar aí para essa vacinação aí aumente, né? Que a gente possa ter uma imunidade maior aí por parte da população, dos irmãos, e a gente ter a segurança, né, futuramente, de poder voltar Com certeza. da maneira que era antes, né? Sem essa preocupação de porcentagens. E a ideia dentro em breve, aí poder voltar e matar a saudade de cada um dos nossos queridos amigos e irmãos. Que Deus nos deu a oportunidade e também a oportunidade de fazer em Canoas. Perfeito. Bom, pastor, eu tenho muito a agradecer aqui pela sua explanação, pela disponibilidade de nos atender, né, de responder aqui nossos questionamentos, tá? E isso foi muito importante, com certeza. E normalmente, ao final, eu coloco aqui uma divulgação da questão profissional do nosso entrevistado, né? Mas não é o seu caso, né? Já foi dito aí, o pastor adventista, os pastores adventistas não têm outras atividades paralelas, então o seu negócio é salvação de pessoas, né? Mas aí é o seguinte, o senhor comentou que é de Caxias, né? Onde em Caxias pode encontrar o pastor Jefferson e quando? Olha, as igrejas, as suas igrejas do seu distrito lá em Caxias. Então é muito fácil, né? Você pode encontrar a gente na Igreja Central de Caxias do Sul, tá? Você pode colocar no Waze ou mesmo no Google ali, Igreja Adventista Central de Caxias. Já vai dar o endereço, número da rua, nome da rua, tudo certinho. Ou então, nós também estamos, né, nós temos uma igreja que funciona dentro do auditório da Escola Adventista de Caxias do Sul. Olha, que interessante. Também pode pesquisar lá pela escola, e aí todos os sábados, a partir das 9 horas, a gente vai estar por ali, e vai ser um prazer poder receber os nossos amigos, nossos irmãos aí. Não, nosso suporte técnico aqui está mencionando aqui a mensagem aqui da nossa irmã Ana Jara, né? Aqui da Central de Canoas também, comentando que gostou muito, né, da sua participação aqui, da sua explanação. Pois bem, online, como poderíamos encontrar o pastor Jefferson ou quem sabe as suas igrejas do seu distrito? Então aí você pode assistir os cultos aqui da Igreja Central de Caxias através da página do Facebook. Nossa ideia é tentar expandir futuramente para YouTube, Instagram, mas por enquanto a gente está mais concentrado no Facebook, mas tem funcionado bem. Então, o nome da página é Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Caxias. Aí você clica lá em seguir a página e toda vez que tiver um vídeo, a gente tem transmitido todos os cultos. Toda vez que tiver aparece então uma notificação para a pessoa assistir o culto ali da igreja. Inclusive, quem entrar na página e seguir a página vai ter acesso aos vídeos que já estão lá gravados dos outros cultos. E alguns deles ali tem ali a pessoa do vosso servo aqui pregando e daqui um pouco pode ser útil para alguém. Perfeito. Ok, muito obrigado. Só um detalhe aí, a família prestigiando também, né? Lelê Machado, manda um abraço pro tio aí. Muito bom, muito bom. Então, mais uma vez, fica o nosso agradecimento e já fica o convite, né? Quem sabe para uma outra oportunidade de explanarmos um outro tema da Bíblia. E, aliás, fica aqui também para você que está nos assistindo aqui,
dar sugestões de temas a abordarmos aqui, né? Que já coloquei no início do vídeo aqui. Com certeza nós traremos pessoas preparadas, tipo o pastor Jefferson, aí, para nos esclarecer. Ok? Então, muito obrigado, pastor. Muito obrigado a você que esteve conosco. Se quer algumas palavras finais aí, o tempo ainda é seu. Legal, queria então mandar um abraço aí aos nossos amigos queridos, né, que acompanharam a gente aí nesse nosso bate-papo, nessa conversa, né? Não foi uma pregação, não foi uma palestra, mas foi mais um bate-papo, Sim, né? com certeza. Onde, Muito esclarecedor. onde a gente pôde trocar algumas ideias, esclarecendo algumas dúvidas e em alguns casos até colocando mais dúvidas ainda, que isso também é legal. Tem dúvida? Vamos pesquisar. E quero mandar um abraço então especial aí aos nossos amigos. Eu não consigo ver todos aqui, mas eu vi ali que a Najara mandou. Isso. Eu vi a Patrícia Zulianello, eu vi aqui também, quem mais ali? A própria minha sobrinha, Letícia, rapaz, ela é uma benção, essa menina, uma guria muito de Jesus, ela e o esposo. Eu vi o Claimar, eu vi a Jenny, várias pessoas aqui. Marco Rode aí também, lembra dele? Marco, que saudade. Olha aí, ó. O batismo dele foi tão emocionante, nunca vou esquecer do batismo dele, foi algo assim extraordinário. Ô Paulo, você sabe, eu vivi 6 anos aí em Caxias, em Canoas. Canoas. E, puxa vida, eu fiz parte da história de muita gente fez Com parte. certeza. Então, não é pandemia, não é o tempo que vai apagar, né? E você falou em palavras finais, eu diria o seguinte, irmãos, em breve Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, irmãos, as distâncias serão encurtadas, não haverá mais despedidas, não haverá mais adeus, não haverá mais lágrimas, né? E nós estaremos para sempre juntos ali, sabe, curtindo todas as bênçãos da eternidade, de um lugar melhor, e com certeza vai ser momentos que a gente... Bom, não dá nem para descrever, né? Como vai ser. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas de alguma maneira Deus colocou isso no nosso coração, e esse é o meu desejo, a minha oração, que em breve Jesus possa voltar. Amém. E que os nossos amigos aí estejam todos firmes na fé, até esse grande dia da volta de Cristo. Muito bom. Então, encerrando aqui, não poderia ser diferente. Vou pedir que o pastor Jefferson encerre, então, com uma oração. Amém. Vamos. Ok? Senhor Deus, nosso querido e amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nesta noite, nós abrir um pouquinho a Tua Palavra, estudar um pouco sobre questões, Pai, que possam esclarecer as dúvidas de muitas pessoas e certamente, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé de que